A corrida pelo ouro na Amazônia é um sintoma mais que crescente da dependência econômica que ribeirinhos com pouca ou nenhuma perspectiva financeira encontram na mineração ilegal e na exploração de sua mão de obra, como tentativa de sobrevivência. Essas poucas palavras não são capazes de ilustrar a série de crimes envolvidos, sim, no tema garimpo ilegal. Nada que as autoridades não saibam. O mundo conheceu Serra Pelada, no Pará, em 1979 e com o começo dos anos de 1980. E o mundo ficou abismado também, 42 anos depois, com o que se viu em 2021 no Amazonas, no município de Altazes. Dadas as devidas proporções, o ouro extraído na Amazônia de lá para cá continua abastecendo o mercado internacional e continua sendo de natureza criminosa, por não ser declarado ao governo brasileiro e por uma série de prejuízos causados às vidas humanas e também à vida animal. O mercúrio utilizado para separar o ouro dos demais sedimentos é altamente poluente, é capaz de causar danos sérios e problemas neurológicos gravíssimos em crianças. Crianças que se alimentam dos peixes contaminados, dos frutos do mar, ou então, quando ainda estão simplesmente na barriga da mãe. É por aí que já começa o problema. Mas será que de lá para cá, eu estou falando de 42 anos desde que o tema começou a ser conhecido no Brasil e no mundo por conta de Serra Pelada. Lembra que eu falei que tem 42 anos? Pois é, ninguém pensou numa solução? Bom, a partir de agora, um viveiro com uma planta que é muito usada, inclusive na Colômbia, nos garimpos de lá, está sendo plantada aqui no Amazonas e pode ser a solução para tirar essa parte que todo mundo olha de uma forma como sendo o problema maior do garimpo, e é a contaminação por mercúrio. Mas tem muita forma de a gente utilizar o mercúrio, de utilizar o garimpo como solução econômica e de maneira sustentável. É possível isso na Amazônia, professora? Olá a todos. Então, eu arrisco dizer que sim, né? Porque a primeira questão é, como é feito esse garimpo na Amazônia, né? Este que nós estamos falando, que assustou o Brasil em 2021, que ocorreu ali na Altazes, né? Mil e poucas balsas, uma grande fofoca, que é assim que eles chamam, né? Mas essas balsas que estavam ali, elas estão espalhadas pelo Madeira. Tu encontra 1.000, 2.000, 5.000 balsinhas espalhadas, que são balsinhas de moradores das comunidades, né? Então, esses moradores, eu chamo eles não de garimpeiros, mas de extrativista mineral. Por quê? Porque eles produzem, eles plantam, eles são os extrativistas da borracha, do açaí, da castanha e também extrativistas minerais quando o rio desce, né? Bom, ilegal. Desde 2017, quando foi cassadas as licenças e o IPAAM foi proibido de dar novas licenças, toda essa mineração, né, é ilegal. Então, estamos falando de uma ilegalidade ali. Mas um problema sério é o mercúrio. E nós não podemos falar hoje mais em mercúrio, né? Acho que o mercúrio, o Brasil é signatário de Minamata, mercúrio tem que sair dos processos, o próprio Ministério de Minas e Energia já está estudando o ouro sem mercúrio, os países do mundo todo assinaram, estão pensando nisso. E eu acho que o primeiro passo, né, mesmo antes de legalizar, é retirar esse mercúrio mesmo, porque esse mercúrio ele prejudica a saúde animal e humana, né? Bom, a professora está falando com tanta propriedade, por quê? Porque ela é doutora em botânica e ela coordena um projeto chamado o Croma. O que esse projeto faz? Esse projeto está estudando uma planta, como eu falei no começo da entrevista, que é uma planta chamada pau de balsa. Essa planta, o extrato feito das folhas dela, e ela vai falar isso com, obviamente, mais propriedade, pode ser utilizado no lugar do mercúrio. O mercúrio serve para quê? No dia a dia do garimpo? Serve para você, na hora da extração do ouro, você conseguir atrair o ouro dos demais sedimentos que estão ali na bateia. E isso é feito no dia a dia do garimpo. Só que depois que esse mercúrio é utilizado, naturalmente ele é despejado em um local inapropriado, no rio, na própria terra, e tem contaminação que você nem imagina. Até na hora que ele está fazendo o azogue ali, a professora vai falar melhor sobre isso, aquela fumaça que sai ali já está contaminando o garimpeiro, ela também vai para as nuvens, ela também pode atingir os rios voadores, pode vir em forma de chuva depois dessa contaminação.
E o pau de balsa entra no meio do caminho para ter essa facilidade? Então, quem já conhece, tu já conhece um pouco, né, da forma como é feita essa extração do ouro no Madeira, ele é um ouro de aluvião, um ouro muito fino, que vem, né, dos Andes. Então, este ouro, ele é amalgamado, como se chama, né, separado de ferro, areia, entre outras, né, outros materiais, vem prata, vem platina, vem tudo naquelas terras raras que a gente chama, né, que existe interesse nelas também. Então, esse mercúrio é usado para amalgamar. Este mercúrio, depois ele tem que ser queimado para separar o mercúrio do ouro. Existem cadinhos que reaproveitam esse mercúrio, mas nem todo mundo tem, nem todo mundo usa, então muitos queimam a céu aberto e esse mercúrio ele vai em forma de gás e volta nas chuvas, como tu relataste. O pau de balsa, o extrato de pau de balsa, ele entra exatamente neste processo. Onde a gente usaria o mercúrio para amalgamar, se usa o extrato do pau de balsa, substituindo o mercúrio. Se usa na Colômbia, já se usou na África. E por que não se usava? E tu vai dizer, mas se usa lá, por que não usavam aqui? Alguns já usavam no passado, quando não tinham dinheiro para comprar mercúrio. Mas o processo do mercúrio é muito rápido, né? Ninguém tinha estudado a fundo o pau de balsa e tinha muitos pesquisadores que falavam em ouro de aluvião, o pau de balsa não funciona, mas também não tinham estudado. Então, a gente juntou um grupo de pesquisadores incríveis. Tem os pesquisadores da UNIR, que trabalham há 30 anos com mercúrio. Tem um biofísico que trabalha com contaminação do Madeira há 30 anos, o professor João, da UFRJ, que é um dos 50 melhores cientistas do mundo. O professor Valdir, que é um pesquisador de química responsável pelo extrato. O professor Jair, ecólogo, que trabalha comigo na UEA. Então, nós juntamos esses esforços e uma coisa que tu falaste, que o professor Vanderlei Bastos, que trabalha há 30 anos, ele me disse, Martinha, há 30 anos eu trabalho dizendo que tem mercúrio no Madeira e agora eu vou trabalhar com uma solução. E o brilho que eu vi no olho do professor Vanderlei me fez, de fato, falar, bom, agora eu tenho uma equipe, de fato, que pode trabalhar juntos para retirar. Bom, se a gente não conseguir, nesse primeiro momento, legalizar parte desse garimpo, a gente pelo menos pode retirar o mercúrio e deixar de contaminar. Porque a gente ouve, tu deves ter ouvido também quando estavas lá no garimpo, eles falam assim, eu estou há 40 anos aqui e não estou contaminado, não tenho nenhuma doença. Mas é porque ele não sabe que aquelas doenças que ele tem são associadas ao uso do mercúrio. E não só do mercúrio metal, que é aquele que ele ingere, ou o metilmercúrio, né? O metilmercúrio é aquele que é o bioacumulativo, que por meio de bactérias, o mercúrio metal é transformado em metil, que é aquele que os seres vivos absorvem. E isso causa cegueira, tontura, impotência sexual, problema renal, crianças com déficit de aprendizado, deficiência em crianças, em fetos, né? Então, eles não têm a consciência de que aquilo que ele está sentindo é resultado daqueles anos de contato com o mercúrio. São 40 anos, mas ele podia estar com 60 anos sem ter nenhum daqueles problemas, né? Isso é que a gente precisa levar para esses comunitários, essas informações, né? A senhora falou sobre isso, chamou atenção para isso. Eu lembro que eu entrevistei o vice-prefeito do município de Borba, que fica ali nas margens do Madeira. Sim. E essa frase ele me disse, inclusive na gravação que tenho nessa reportagem que fiz no Garimpo em 2021. Eu não conheço aqui, a Secretaria de Saúde do município não reconhece ninguém que tenha problemas de saúde causados pelo mercúrio. Eu já tenho mais de 40 anos e nunca eu ouvi dizer que alguém morreu, alguém adoeceu, alguém foi internado no nosso hospital por conta do possível mercúrio que eles dizem que é jogado no rio. Isso nunca aconteceu aqui em Borba. Agora, hoje vocês estão com o Projeto Croma desenvolvendo essa planta em alguns municípios aqui da Amazônia. Inclusive tem um viveiro na UEA, tem, né? Que é onde a senhora é professora. E substituir é muito caro? Qual a viabilidade que vocês estão encontrando no meio do caminho dessa pesquisa? Então, a pesquisa ela está na fase a gente fala de teste de conceito, né? Testando em laboratório a quantidade que eu preciso do extrato, para tanto que eu preciso do ouro, né? Vocês têm imagens que eu até mandei, dá para comparar.
uma vez que a gente tenha todos esse protocolo que vai ser passado na íntegra para os comunitários, a gente quer que eles mesmos produzam extratos em mini usinas nas associações. Vai ser um processo muito mais barato. Primeiro, porque a gente já está estudando a cadeia produtiva e estamos plantando nesses locais. Para que a gente tenha também, antes de tu testar um produto, tu tem que começar a produzir essa matéria-prima. Porque eu não posso retirar da natureza, né? Então eu preciso plantar em sistema SAF. E daí os viveiros, eles entram não só com pau de balsa, mas com açaí, frutíferas, plantas que são de ciclo rápido, para que também a gente possa, esse projeto visa também a soberania alimentar das comunidades. E essa madeira, em 4 anos, ela pode ser vendida, porque é uma madeira leve que se usa para fazer hélices de energia eólica, então pode ser uma outra fonte de renda para os comunitários. E o que se utiliza é só a folha? Não se utiliza só a folha. E outra questão é que os comunitários, eles vão ser detentores dessa patente. O projeto, as universidades, nós não queremos patente, nós queremos que essa patente seja das comunidades, das associações. Não, eu digo para fazer o extrato é a folha. A folha, somente a folha, não se corta a árvore, é somente a folha, o extrato é da folha. É bom deixar claro também, porque o mercúrio hoje em dia, a gente até começou a falar um pouco sobre isso, o mercúrio ele é um metal muito caro. Muito caro. Quando o mercúrio, ele só chega no Brasil, em especial, ele chega no Brasil para algumas indústrias, para alguns setores muito raros, a professora sabe disso, ela falou mais cedo de um acordo que se tem na ONU para que não se utilize mais o mercúrio no Brasil, isso por conta de uma poluição absurda que houve numa cidade do Japão, e se fez essa convenção para que o Brasil é signatário, para que não se utilizasse mais tanto mercúrio. Mas para ele entrar no Brasil, ele é produzido muitas vezes na Bolívia, no México, na China, ele entra de forma clandestina, e 1 quilo de mercúrio, e eu pude apurar isso com garimpeiros, custa em média de R$1.000 a R$1.200. Então eles tentam reaproveitar ao máximo. Tem uma cena dessa reportagem que eu fiz, que eu vou pedir para a nossa direção de TV colocar para a gente assistir daqui a pouco, que é o garimpeiro despejando aquilo que sobra aquele resto de água que ficou ali na hora que ele vai azogar, que é como eles chamam lá, o termo utilizado, na água, no Rio Madeira, às margens do Rio Madeira. Ele virou o copinho do cadinho e jogou ali. Aquilo ali é a contaminação, aquilo ali vai se transformar muitas vezes no metilmercúrio, que é o que a gente conversava ainda há pouco. Então é um produto caro que pode ser substituído pelo extrato de pau de balsa de uma maneira mais econômica e sem poluição. Agora, para esse projeto pegar, professora, eu digo assim, pegar vento e ir para frente, o que precisa? É política. Olha, eu sempre digo que o que é preciso em toda essa região da Amazônia são políticas públicas fortes, né? Então, assim, no primeiro momento que a gente fez foi ganhar a confiança dessas pessoas. Então, quando a gente faz um encontro nos municípios, a gente consegue juntar 300, 500 extrativistas mineral. Então, a gente ganhou a confiança e estamos passando para eles de uma forma de educação que o mercúrio vai acabar. E também explicando que não vai haver uma legalização de fato, né, se é que vai ser possível, sem a organização deles. E se legalizar, né, porque eu já fui muito acusada de que com esse produto eu vou estar dando um aporte para legalizar uma coisa que é muito prejudicial. E que na Colômbia se usa o ocroma e que se tem uma destruição ambiental gigantesca, até porque lá tem muito garimpo de baixão, que é aquele que tem que desmatar, né, que vocês veem nos Yanomamis, por exemplo. Então, gente, não é isso. Agora, se legalizar essas balsinhas pequenas no Rio Madeira, vai haver fiscalização, muita, tem que haver. Tem que haver georreferenciamento dessas balsinhas. Tem que haver pagar imposto, e isso vai inviabilizar muitos de trabalhar, e eles vão sair do garimpo por conta própria, porque a maioria nem quer estar ali. Mas uma coisa que toda a sociedade tem que ter em mente é que não adianta tu tirar essas pessoas que são comunitários, que são ribeirinhos, que são indígenas também, que tem as balsinhas ali, sem oferecer uma outra forma. Escoamento, né, da produção, SAF, segurança alimentar. A maioria das pessoas do Rio Madeira precisou agora de cestas básicas para sobreviver na seca. Isso não é soberania alimentar, isso não é segurança alimentar, né?
Teve comunitário que chorou conversando comigo e falou: professora, eu não quero depender de uma cesta básica, eu quero produzir. Então a gente precisa resgatar essas coisas. E esse é o papel da extensão da universidade, das secretarias que nos apoiam, né? A Secretaria Municipal de Manicoré, a SEMA, na pessoa do Taveira, tem sido um parceiro assim com a gente direto, a FAPEAM financiando o projeto. Então, estas parcerias é que podem mudar a realidade, levar essas políticas públicas para estes comunitários. Uma outra alternativa que eu posso falar aqui, que pode ser uma alternativa à extração mineral, é o carbono, minha gente. Né? O carbono, tem muitos empresários hoje em dia comprando terras na Amazônia para vender carbono de forma particular. Por que as associações não podem fazer isso? E essa é mais uma coisa que a gente está trabalhando lá, principalmente com a Associação do Capanozinho, eles querem fazer isso por eles mesmos. Então, de lá, se a gente conseguir, a gente tiraria mais de 300 pessoas do garimpo. A gente está falando do Rio Madeira porque é histórico. É histórico o garimpo no Rio Madeira, não é de hoje, todo mundo sabe. Então, se tu me permite... E que tem ali também uma área de preservação. Exato. Então, é uma questão que é preciso ser vista com muito cuidado, que é a diferença. Eu sempre falo, separar as coisas. Esse extrativista mineral do Madeira tem impacto? Tem, gente. Qualquer ação de plantio, de retirada de areia, garimpo, tudo vai causar plantação de soja, criação de gado, impacta muito. Então, tudo tem que ser visto com muito cuidado. Mas não se pode comparar o garimpo de baixão com máquinas gigantescas, com desmatamento, com muitas vezes uma forma de escravizar os povos tradicionais, os Yanomamis, como é o caso lá, feita por grandes empresários, que ali não é ali não são os Yanomamis que estão ali retirando, não, ali são uma invasão de terra, né? É uma invasão de terra. Não se pode comparar esses dois tipos de extração mineral. Então, assim, o que ocorre na Calha do Madeira hoje, professora, mas tem um empresário que financia. Existe. Tem o tráfico, como a gente já conversou, existe. Tem a prostituição, com certeza. Tem a criminalidade, tem. Mas precisa ser, como tu disse, ser vista, ser combatida. É preciso combater o traficante de mercúrio. É preciso combater aquele que compra o ouro de forma ilegal, que vende lanche e compra o ouro. É preciso combater aquele que vende o óleo de maneira ilegal nos rios. O empresário de fora do Amazonas que vem de avião comprar ouro. Então, assim, eu volto a dizer, o pequeno, o comunitário, ele precisa de auxílio. Ele precisa de formas de sair dali e de alternativa, que são as duas coisas que o projeto trabalha. Então, queimar as balsinhas, que muitas vezes são a casa dele, não é a forma de resolver isso, porque tu tem 3, 4 mil balsinhas ali no Madeira, tu queima 300, ficam lá 2 mil, e daqui uma semana eles fazem de novo aquela balsinha que ele corta uma árvore lá na comunidade, faz a balsinha, bota o telhado de palha, e ele consegue um motor pagando em 15 vezes e vai lá e volta para o rio, porque é uma forma de sobreviver. Agora eu encontrei, indo para Nova Aripuanã, um professor Mura, né, a etnia de Manicoré, ele é professor, o salário dele muitas vezes não paga o combustível para ele ir receber na cidade, ele tem uma balsa de garimpo. Então, assim, como é que a gente vai olhar isso? Não é só uma questão de sobrevivência, é uma questão de sobrevivência e é uma questão, às vezes, de tradição familiar. Eu encontrei no garimpo de gerações que atuam no garimpo, e de fato é isso. Eu encontrei muita gente, inclusive, que admite na reportagem que estava ali financiado por alguém, era funcionário, era trabalho. E aí eu falo na abertura dessa entrevista, inclusive, sobre a exploração da mão de obra, mas também gente que morava no segundo andar, no primeiro andar ali com filho, com 4 filhos, com 5 filhos, e que vivia ali com a família e tentando sobreviver daquilo. E é uma coisa que a gente, em nenhum momento da entrevista, deixou claro. Tudo é crime do que a gente está falando. Exatamente. É crime porque não está na legalidade. Mas qual o impacto que a ciência pode trazer para isso, para tentar melhorar a vida do ponto de vista de excluir o fator predominante acusado pelos ambientalistas, que é o mercúrio, e de fato que é a maior fonte de contaminação do rio? Um fator primordial disso, que eu acredito, professora,
é que é preciso olhar para a Amazônia, em especial para quem está no interior da Amazônia, com um olhar de sensibilidade para entender quem está por trás? Então, ninguém é mais apaixonado, eu falo assim, pela Amazônia do que eu. Esse lugar aqui é minha vida. Eu sempre falo, eu nasci no Rio Grande do Sul, mas eu sou amazonense por opção e decoração. Acho que tu falou exatamente o que eu acredito. Nós precisamos olhar para a floresta e olhar esses povos que estão lá como parte da floresta, né? Então, num primeiro momento, o que esse extrato de pau de balsa ele busca? Os viveiros, os SAFs, para implementar, para auxiliar na segurança alimentar, substituindo o mercúrio, a gente vai estar tirando um elemento que está contaminando o peixe. Então, a gente já vai estar, porque já existe, gente, no rio, existe o mercúrio que já é o natural, existe o mercúrio que já está lá de 100 anos, que é o que já ocorre garimpo no Madeira, os bolsões de mercúrio que existiam, que as barragens revolveram, porque as barragens causaram um impacto gigantesco no Rio Madeira. Muito mercúrio que estava ali foi metilado nessa época. Então, retirando e com o tempo, a gente pode diminuir essa contaminação, porque tem mercúrio aí para muito tempo, tá, gente, na natureza. Então, esse seria o primeiro passo, né? E depois, porque eu vejo muito, eu tenho colegas meus que falam assim, quando eu vou trabalhar ou fazer pesquisa no Rio Madeira, eu levo meu frango, porque eu não como peixe de lá porque está contaminado. E eu falo, nossa, parabéns que tu tem condições de levar tua comida, tua carne, teu frango ribeirinho. Não tem. Então, a gente precisa levar para eles essa sensibilidade. O que eu posso comer quando eu estou grávida? Que tipo de peixe? Porque o professor Vanderlei já tem centenas de artigos aí publicados. Até o cabelo da pessoa é encontrado mercúrio. Mercúrio, no leite das mães grávidas. Então, quer dizer, nós não podemos fechar o olho e falar, não, o mercúrio não faz mal. Faz. E o que a gente está buscando é uma solução. E os extrativistas minerais, eles têm que vir junto com a gente e se empenhar em tirar isso, porque está fazendo mal para eles, né? A senhora falou desse aspecto do colega que leva a comida para comer lá. Se ele vive na Amazônia, é um pouco difícil se ele não come o peixe de lá, mas come o peixe da cidade, porque tem um estudo recente da Organização Mundial da Saúde que apontou que 21,3% dos peixes comercializados nos centros urbanos da Amazônia contém mercúrio. Inclusive os do mar, porque o mercúrio os rios levam água para o mar, né? E aí a gente lembra que o permitido pela OMS é de 0,5 miligramas. A gente tem 21,3%. Nos peixes que a gente compra na feira, que a gente encontra na Amazônia. Então. E o detalhe, aí mais uma vez evidenciando um pouco daquilo que falamos no começo, o mercúrio ele viaja. Ele viaja nas nuvens, ele viaja na chuva, ele viaja na fumaça. As queimadas liberam o mercúrio do solo, que está lá, das plantas. Das plantas que acumularam. Tem muitas plantas que acumulam esse mercúrio, né? Eu estudo briófitas, que são aquelas pequenininhas, e a gente encontrou 10 vezes mais mercúrio naquelas plantinhas do que é permitido também. Já um bom entendimento por parte do governo estadual de querer transformar, de querer mudar essa face do garimpo extrativista aqui do Amazonas. Sim, a gente tem um apoio. Primeiramente, quem me apoiou de fato foi o Taveira, ele foi junto à FAPEAM, foi com o apoio dele que eu conseguimos criar um edital para financiar o projeto FAPEAM-FAPERO. E depois o Ronei tem sido um parceiro assim também incrível. Ele foi comigo para Manicoré, conheceu em loco, né? Isso que eu tanto falava, ele foi. Depois a gente foi junto para Humaitá, porque é isso que eu acho. As pessoas precisam conhecer, precisam ir lá e conhecer. A gente precisa trabalhar pela Amazônia, mas conhecendo as comunidades, as dificuldades, né? A gente sai daqui, tu leva um dia para chegar quase numa comunidade de rabeta, então tem que conhecer essa realidade das pessoas. Não é fácil. Então é muito fácil a gente ficar nas salas, a gente ficar nos escritórios. Não, a gente precisa. A Amazônia já chega, a gente não pode mais desmatar. A gente tem que reflorestar. Mas outra coisa, é muita pretensão nossa achar que nós vamos reflorestar da forma como a natureza nos permite, porque é um processo, né, muito demorado, né?
A gente tem que voltar a produzir nosso alimento, tem que ter as políticas públicas de segurança alimentar, que não é dando um sacolão, mas é o ribeirinho produzindo e estocando seu alimento. Então, são muitas coisas que a gente precisa de muitas mãos para trabalhar nos interiores. Para finalizar, a senhora falou uma frase que me chamou muita atenção agora. Não adianta a gente querer que a floresta seja replantada sem a gente ver a mão que replanta essa floresta. Isso. A mão que replanta essa floresta, ela sente fome, ela sente dor, ela quer educação para o filho e ela quer o básico de desenvolvimento. E uma questão que tu falou que é importante, eles têm direito, gente, a ter uma televisão. É isso que os mineradores me falam. Professora, com esse dinheirinho eu comprei minha televisão, comprei uma antena, né? Às vezes o filho está doente e ele não tem dinheiro para pôr a gasolina para levar para o hospital. E ele precisa de R$400. Então, tem pessoas lá. E esses viveiros que a gente está criando, eles não são viveiros da universidade, eles são da comunidade. Eles decidem o que plantar. Eles são os componentes principais, os protagonistas. E é isso que a gente quer. Esses projetos prontos não funcionam, gente. Por exemplo, a fofoca que existe lá no garimpo é uma forma de cooperativa. Eles se protegem do vento, eles dividem comida, eles dividem... Quer dizer, é uma união, eu vi uma união muito forte. É uma união. Então, assim, é uma forma de cooperativa. Então, a gente precisa entender tudo isso. Precisamos dar alternativas. E outra coisa que eu vou te falar. Eu vejo muita gente combatendo fervorosamente o garimpo e cheia de pendurucalho de ouro. Com gavetas, com colares, anéis, né? Perdoe a repetição da palavra que parece estar em moda, mas é a hipocrisia, né? Hipocrisia. Aí então, assim, peraí, né? Aliança de casar de ouro, né? Acha que vem da onde, né? Da onde vem esse ouro, minha gente? Então, assim, agora eu estava vendo na reportagem, a COP, né? Todo mundo estava lá. O lugar que mais tem ouro lá. Roupa de ouro, comida com ouro, né? Um garimpeiro me falou no Madeira, eu perguntei a ele, para onde vai esse ouro? Ele disse, esse ouro sai daqui, vai para Rondônia, Porto Velho, de lá às vezes vai para Bolívia e de lá vai para Emirados Árabes. Onde aconteceu? A COP. A COP. E tem um outro fator, eu perguntei, você sabe mais ou menos, um garimpeiro forte da área, eu perguntei, quanto que se movimenta de ouro aqui aí ele disse, por semana... eu movimento quase 2 milhões por semana, sem deixar uma divisa ao país. Ao país, ao município que é pobre, à comunidade que está ali, né? E o que ele ganha, o que fica para ele de fato, porque, por exemplo, assim, com todos os gastos, aqueles que são pequenos ali, porque a maioria das balsas que tem no Madeira são balsas de 30, 40 mil. Tu não vai achar coisas dos ribeirinhos, não, né? Então, todo esse movimento ali, ele deixa, a única coisa que ele deixa é o que ele compra na cidade, porque não fica um imposto, né, para o município. Então, tudo isso é preciso ser visto de fato. E se a gente não quer, gente, mais que haja garimpo, vamos garimpar o ouro que já existe no mundo, o ouro que foi levado do Brasil, o ouro que está nas coroas da Inglaterra, que está nos Emirados Árabes, vestido de ouro. Jogadores brasileiros saem daqui e vão comer ouro, né? Por favor, minha gente, né? Vamos comer ouro em cima da carne, né? Então, assim, dá licença, né? Então, vai lá, vestido de ouro, tudo é ouro, né? E esse ouro sai de onde? Ou da África ou da América do Sul, a maior parte, né? E com exploração mesmo, com a natureza. Então, vamos ser ambientalistas, vamos proteger a natureza, é isso que eu quero. Mas vamos combater, então vamos garimpar o ouro que já existe, vamos derreter o Vaticano, vamos derreter as coroas, vamos começar a garimpar esse ouro e a gente não precisaria mais ter garimpo. E vamos dar oportunidade para os comunitários amazonenses para que eles possam voltar, produzir, se alimentar, ter dignidade. Porque eu tenho meu conforto, eu não como peixe, né? Teve uma pessoa que me disse, eu não como peixe, eu como fungo, depois eu como carne, depois eu como salmão, mas o peixe do Madeira não. Eu falei, que bom, eu fico feliz pelo senhor que pode comprar, porque o ribeirinho só tem peixe, farinha e o que ele produzir, porque muitas vezes ele não tem nem condições de chegar na cidade. Na cheia nem a farinha.
nem farinha às vezes quando inunda toda a roça ou quando dá uma seca muito forte. É isso mesmo. Então, vamos ter um olhar mais afetivo para o outro, vamos pensar não em igualdade, porque não é igualdade que a gente precisa, né? É acessibilidade, né? Não, e a gente... Acessibilidade. Equidade, né? Equidade, porque a mesma oportunidade para quem vive em locais totalmente diferentes não existe, gente, Claro. né? Claro. Bom, eu conversei com a doutora em botânica Marta Pereira, ela é professora da UEA e coordena o projeto Ucroma, que utiliza o extrato do pau de balsa para tomar o lugar do mercúrio, do poluente mercúrio, do metal que polui o Rio do Madeira, um rio que, infelizmente, há uma grande concentração de peixes contaminados na Amazônia. Mas a solução vem da ciência e está perto. Obrigado, professora, obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. E a você, muito obrigado também. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se em nosso canal no YouTube, é o RT1 Play. E não esqueça também de outro detalhe. Tem aqui na nossa playlist, na seção especiais, 2 reportagens que eu fiz na região do garimpo, que você pode assistir e ter um pouco de noção como é que o garimpo ocorre nessa região do Madeira. Até mais.